Boa noite, boa noite. Vocês estão chegando aqui na nossa live. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Vetflix da Clínica Veterinária Lucrativa. E para você, médico veterinário, dono de clínica veterinária, maratonar. Então sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo episódio. Eu vou falar de uma coisa super importante. Será que sua clínica veterinária está tendo lucro mesmo? Será? Gente, eu acho esse tema muito interessante da gente falar e conversar, e vocês vão entender ao longo dessa live, porque tem muita gente que acha que está tendo lucro e não está. Ah, Anne, mas eu sei que eu estou tendo lucro, é só conta de somar e subtrair. Vamos ver, vamos ver. Não saiam, tá? Fiquem até o final, porque eu tenho certeza que esse episódio vai trazer vários insights e pode ser que traga viradas de chave para o negócio de vocês, assim como quando eu olhei para o lucro da minha empresa, foi uma virada de chave, tá? E eu quero dar boa noite novamente a todos os médicos veterinários e empresários de clínica veterinária que estão entrando aqui, tá? Compartilhem essa live com mais veterinários. É uma forma da gente mudar a realidade do nosso meio, né? Da nossa área de atuação. Então, compartilhem, ativem também as notificações. Dá um joinha aqui no YouTube, isso é muito importante, para que o YouTube reconheça esse conteúdo como relevante e entregue cada vez mais a mais pessoas. Lembrem-se, gente, não sejam egoístas. Ai, não vou mandar para meu amigo, porque só eu quero ter resultado. Gente, não pensa assim, não. É um pensamento muito pequeno. Compartilhem com os amigos veterinários de vocês para que todo mundo tenha resultado, porque quando a maré sobe para um, sobe para todos os barcos. Então pensem nisso, a gente vai conseguir mudar a realidade do nosso mercado pet. É nisso que eu acredito, por isso que eu tô aqui, tá? Final de expediente, tô aqui cansada no meu consultório, tô de jaleco ainda, mas tô aqui para falar com vocês, para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá? Mais uma vez falando como que vai funcionar isso aqui. Não vai ser tipo aula, não vai ter slide, não é nada disso, tá? Eu vou trazer aqui um bate-papo com temas que eu julgo importante, tá? Eu tenho 14 anos de mercado, então assim, eu já mapeei a maioria ali dos gaps, a maioria das dificuldades que eu tive desde o início até agora e que eu acho importante, que eu acho que vai ajudar muitos colegas veterinários e empresários aqui. Então vai ser nesse formato de live, enfim, uma coisa bem dinâmica, tá? Eu vou começar escolhendo os temas que eu julgo importante, como eu falei com vocês que eu mapeei, mas eu também quero que vocês participem. Então, vocês podem comentar aqui. E quem não é inscrito aqui no YouTube, que não conseguir comentar aqui, vai lá no meu Instagram e fala: olha, Anne, eu queria que você falasse de tal coisa. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de mais pessoas. E aí a gente consegue se ajudar, tá? E às vezes, inclusive, é uma coisa que eu preciso enxergar, que eu preciso melhorar dentro da minha empresa. Quem sabe, né? Ninguém é dono, sabe de tudo, ninguém é dono da verdade absoluta. Então, vamos lá, vamos nessa juntos, tá? Que mais? Eu anotei aqui um roteirinho para não me perder e não viajar na maionese. Daí a pouco tá falando de outro tema. Então eu deixei tudo aqui organizado para não esquecer de falar nada com vocês. Esse projeto aqui, gente, mais uma vez vou falar, é para trabalhar forte as dificuldades dos empresários que esse ramo tem, tá? Do mercado pet. Então eu acredito que a maioria eu mapeei, mas eu também tenho contato com muitos empresários. Falei já que eu participei de mastermind e tal, de outros ramos. As dificuldades, na maioria das vezes, são parecidas, mas tem uma outra coisa que eu não passei, mas que talvez você esteja passando. Então, eu vou trazer também esses temas aqui, tá? Pra gente falar. Que são coisas peculiares da maioria dos modelos de negócio. Os meus pilares, né? O que eu acho importante estar sempre abordando aqui. Gestão, vou falar muito sobre gestão. Marketing, vendas e liderança, tá? Eu vou bater muito forte nesses assuntos porque eu acredito que é o pilar para qualquer empresa de sucesso, tá? Eu prometo honrar aqui o maior ativo de vocês, assim como é o meu maior ativo. Já é final de expediente, já é noite, eu tenho uma filha pequena em casa, eu tô aqui entregando o meu melhor. E eu gostaria também que vocês se comprometessem a ficar até o final da live, porque eu tenho certeza que vai ser contribuição para o negócio de vocês. Eu não estaria aqui à toa. Eu não estaria aqui se eu não acreditasse muito que eu faço diferença na vida, eu posso fazer diferença na vida de vocês, tá? Então me acompanhem até o final, fiquem aqui, participem e vamos lá.
A partir de agora, eu e meu time vamos entregar um vídeo por semana. Já falei com vocês aqui. E eu só preciso de uma coisa: que você se comprometa. Se comprometa a dar o seu melhor aqui. Se comprometa a fazer as suas anotações e a partir para a ação, tá? Então vamos lá. Esse é o programa Vetflix, como eu já falei, da Clínica Veterinária Lucrativa, onde a gente vai falar sobre vários temas inerentes ao mercado pet. E que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a ter uma clínica veterinária de sucesso. Então não sai daqui não, fica aqui comigo até o final. Vamos lá. Quem não me conhece ainda, eu sou Anne Rafaeli, médica veterinária, gestora da Clínica Pro Bicho desde 2010. Eu estou no mercado pet, então estamos em 2024. São 14 anos de mercado. Além disso, eu tenho uma clínica 24 horas, né? Como eu já falei, sou sócia de uma loja agropecuária e tenho uma unidade móvel de esterilização. Além disso, sou coach corporativo sistêmico e também sou especialista em encantamento de clientes. Eu desenhei o meu modelo de negócio, óbvio, depois de diversos cursos, mentorias, acompanhamento com vários mentores e, né, grandes players do mercado. Eu desenhei o meu modelo de negócio e aliei isso às minhas vivências, cases, né? Case de sucesso e, enfim, conhecimento adquirido ao longo de 14 anos. E é isso que eu vou entregar aqui para vocês, de uma forma compilada, mastigada. Então, eu tenho certeza que eu vou ajudar muitos de vocês a aumentar o faturamento, tá bom? E é isso que eu quero de verdade. Quero todo mundo aí com clínica veterinária com muito sucesso, com faturamento lá em cima, principalmente tendo lucro, tá? Então, vamos lá. O tema do nosso episódio. Nesse episódio a gente vai falar, será que a sua clínica veterinária está tendo lucro mesmo, de verdade? Vamos abrir os nossos trabalhos aqui. O meu compromisso é entregar o melhor. O meu compromisso aqui é trazer conhecimento, trazer conteúdo de forma simples para que vocês possam aplicar na clínica de vocês. E esse é um assunto muito importante, isso que a gente vai falar hoje, na gestão como um todo, né? Por quê? Porque muitos donos de clínica não olham para o lucro, só olham para o faturamento. E é uma coisa muito perigosa. Isso pode levar, inclusive, o nosso negócio à falência. Vocês vão entender por quê, tá? Vamos lá. Parece óbvio. Parece muito óbvio. Ah, Anne, claro que eu sei o que é lucro, o que é faturamento, tá? Eu acredito que você sabe. Eu também achava que eu sabia. Achar que sabe é diferente de saber, tá? Na maioria das vezes, os empresários, eles sabem o que é faturamento e lucro, mas não olham para isso como deveriam. E eu vou explicar aqui. Faturamento bruto, ele se refere ao total de vendas que você fez, sem deduzir nada. Então, a minha clínica vendeu 100 mil, meu faturamento bruto é 100 mil. Pronto, acabou. Foram tantas vendas de tantos reais que no final o resultado foi 100 mil de vendas. Pronto, seu faturamento bruto é 100 mil. Faturamento é isso. É a receita gerada pelas vendas por um determinado período, mensal, anual, semestral, trimestral. Bom, sem abater nada, o total que vender. Lucro é o valor que resta depois que a gente abate os custos e as despesas do faturamento total. A gente vai precisar saber o que é custo e o que é despesa para poder listar e abater, né? Enfim, lucro é isso. E é importante saber essa diferença porque o lucro, gente, ele é um indicador mais sensível, mais eficaz, mais eficiente para entender o financeiro da sua empresa. Então, o faturamento é o total de vendas, mas você precisa saber do lucro da sua empresa para entender a eficácia daquela operação, a eficiência daquela operação. E muitos empresários não sabem qual é o lucro exatamente. E saber a diferença entre esses dois indicadores, a gente consegue entender o resultado final da empresa. E a gente consegue entender se é rentável ou não aquela operação. É muito importante, porque, vamos lá, a gente pega o faturamento e começa a diminuir os custos e as despesas. A gente vai saber se a empresa dá lucro ou não. Então, está tendo resultado, é rentável, aquela operação é viável. É importante por isso, entendeu? Então, um exemplo prático. Vamos lá. Vou pegar minha canetinha. Minhas canetinhas são todas de bichinho, tá? Tudo bem menininha. Vamos lá.
Se eu faturei 100 mil nesse mês, 100 mil, e no mês de maio, né? E meus custos fixos e variáveis somados e despesas dá 85 mil. Então, somei tudo, custo, despesa, tudo. Me resta 15 mil, né? Até anotei aqui para não me perder. Tá aqui falando e a cabeça mil. Então, se eu faturo 100 mil no mês e desses 100 mil, 85 mil é custo e despesa, me resta 15 mil. Conta de somar e subtrair. Isso aí todo mundo sabe fazer. Beleza. Se eu não sei os custos da minha empresa, tem como eu saber meu lucro? Não tem. Não tem. Então já começa errado daí. Ah, eu sei quanto eu tenho de lucro todo mês. Sabe mesmo? De verdade que você sabe? Se você não anota todos os seus custos e despesas, como é que você sabe seu lucro? Não tem como saber. Não é condizente com a realidade. Vocês começam a entender que aí já mora um grande problema? Porque se você não anota tudo que você tem de custo e de despesa, você não sabe seu lucro. Não existe a possibilidade de você saber. Então, como é que você sabe seu lucro? Como é que você sabe se sua empresa está dando resultado? Você acha? Você tem noção, mas certeza você não tem. Não tem como ter. E o que não é esse tema? Eu não tô aqui para ensinar vocês a fazerem conta. Eu não tô aqui para ensinar vocês a precificarem. Eu não tô aqui para isso, tá? Eu tô aqui para abrir a cabeça de vocês e fazer com que vocês entendam a importância de olhar o lucro. E para chegar no lucro, a gente tem um longo caminho. Então, eu sei quanto minha empresa fatura. Eu também sei, é fácil, é só somar as vendas. E lucro. Quanto que sua empresa tem de lucro? Quanto que você tem de custo fixo? Qual é o seu custo variável? Como que a gente pode diminuir esse custo para ter mais lucro? É disso que eu estou falando. Eu quero fazer com que vocês enxerguem um indicador muito mais eficiente, que é o lucro, do que olhar só para o faturamento, tá? Enfim, eu temo muito por isso, porque a maioria das empresas acabam fechando porque não se tem esse controle efetivo, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Já falei, na verdade já dei o exemplo 1, né? Que é uma empresa que fatura 100 mil por mês. E somando tudo, custos e despesas, ela tem 85 mil. Então, essa empresa lucrou 15 mil, né? Conta básica. Se eu não sei tudo que eu gasto no mês, tudo que eu tenho de custo e despesa, então não tenho como saber o lucro. O exemplo 1 é esse. Nesse primeiro exemplo 1 que eu dei, eu falei que é o faturamento, eu só não falei se era bruto ou líquido, tá? Vamos considerar que 100 mil é o faturamento líquido. A gente já tirou os descontos. Mas existe também o faturamento bruto, né? Então vamos para lá. Exemplo 2. Anotem aí para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Tem a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela fatura 100 mil, que é a que eu falei, e ela tem um custo fixo e variável, despesa, durante o mês, vamos botar o mês de maio, de 85 mil, a mesma coisa aqui que eu tinha falado. Já a empresa B, ela fatura 60 mil, fatura menos, tá? No entanto, os custos e despesa dela é 35 mil. Quem vocês acham que tem um lucro maior? Quem lucra mais? A empresa que fatura mais 100 mil ou a empresa que fatura menos? Vocês conseguem enxergar agora que faturamento não é um indicador tão eficiente? Nesse caso, a empresa que fatura 100 mil, ela lucra 15 mil. Ela lucra menos do que a empresa que fatura menos que ela. A empresa que fatura 60 mil, ela tem os custos de despesa, um custo operacional menor. E ela lucra 25 por mês. Então, apesar dela faturar menos, ela lucra mais. Anne, mas você quer dizer então que é melhor faturar menos para lucrar mais? Não, cada operação é de um jeito, gente. Um exemplo, o supermercado ele tem que faturar muito porque a margem de lucro dele é baixa. Geralmente, serviço, quem tem empresa de serviço, ela pode ter um faturamento um pouco mais baixo porque a margem é mais alta. Mas cada operação é uma operação, cada negócio é um negócio. A gente não pode achar que é para faturar pouco ou porque só vai ter lucro se faturar muito. Vocês conseguem entender isso? É muito importante saber a diferença de faturamento e lucro. Muito importante ter tudo listado.
para que a gente consiga entender o resultado final, tá? Então, tem muito empresário que, como foca só no faturamento, não consegue entender quando a empresa está indo mal. Aí, às vezes, gasta um dinheiro danado em faturamento, aí gasta com marketing, gasta com várias coisas, está tendo prejuízo. Às vezes, era melhor faturar menos e não comprometer o seu lucro. Vamos lá para mais um exemplo. Esse exemplo ficou claro para vocês? Exemplo 3. Eu tenho uma clínica A. Clínica A, ela tem uma média de faturamento de 100 mil mensal, tá? 100 mil mês. Eu fiz assim os números fechados para ficar mais fácil. Em maio, ela vendeu 100 mil bruto, sem deduzir nada. Total de vendas ali, somou todas as vendas do mês, deu 100 mil bruto. 100 mil bruto. No entanto, quando foi apurar, essa empresa, ela deu R$1.000 de desconto. Deu R$50 de desconto para um, R$100 para outro, R$20 para outro, R$30 para outro, 150 para outro, enfim. Somando, ela deu R$1.000 de desconto. Então, o faturamento líquido dela é 99 mil. Correto? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Então, se essa empresa que vende 100 mil deu R$1.000 de desconto, ela faturou líquido 99 mil. Quando diminuiu, deduziu desse valor os 85 mil, que é os custos e despesas, ela ficou com 14 mil de lucro. Correto? Até aí tudo certo. Em junho, essa mesma empresa fez uma ação. O dono da empresa surtou. Ai, deixa eu pegar outra caneta. O dono da empresa surtou, falou que ia fazer uma promoção e dar desconto e tal. E aí, eles realmente venderam muito esse mês. Venderam 120 mil em julho. Anotem aí. A caneta foi com Jesus. Venderam 120 mil em junho. E vão anotando, tá? Faturou, na verdade. Faturamento bruto, 120 mil. Então, vendeu mais 20 mil. Foi bom. Mas e o resultado dessa ação? Aí agora é que tá. Se a gente olhar só o faturamento, faturou mais em junho. Mas faturar mais não quer dizer que foi interessante para a empresa faturar mais nesse mês. Por quê? Os custos dele passou de 85 mil para 100 mil. Mas, Anne, como assim? Foi. Ele investiu em propaganda, carro de som, rádio, televisão, internet, contratou um social media, fez permuta e pagou blogueiro para fazer propaganda, enfim. Ele gastou 15 mil a mais, né? De 85 para 100, gastou 15 mil a mais. Também na aquisição de produtos de material cirúrgico, fez panfleto, fez panfletagem, enfim. Então, ele passou de um custo e despesa, né, dos custos em geral, de 85 para 100 mil. Então, vamos lá. Se ele vendeu 120 mil e ele gastou 100 mil, sobrou 20, né? Só que a gente tem uma coisa aqui importante para falar. Ele deu 10 mil de desconto. Então, a gente volta lá no 120, que foi o faturamento bruto dele, menos 10 mil, que foi o total de desconto, porque a ação dele foi de desconto. Então, ele tem que tirar isso aí, tá? Ele tem que deduzir isso. Então, dos 120 mil dele, 10 mil foi só de desconto. Então, ele foi para 110 mil de faturamento líquido. E os 110 mil menos 100 mil de custo que ele teve no mês de junho, sobrou 10 mil. Ou seja, a mesma empresa, no mês de maio, ela vendeu menos, ela vendeu 100 mil e ela lucrou 14 mil. No mês de junho, ela vendeu 120 mil, 20 mil reais a mais e lucrou menos, lucrou 10 mil. Vocês conseguiram entender o raciocínio? Que o faturamento não quer dizer que a empresa está tendo lucro, que faturar mais nem sempre quer dizer lucrar mais. E nem sempre faturar mais é interessante para a empresa, a depender da ação que você faça. É sobre isso que eu estou falando. Eu acho que agora ficou claro, né? Então vamos lá. As maiores objeções
para os empresários desse ramo, né? Eu já estive nesse lugar que vocês estão agora. E a primeira coisa o veterinário não gosta de fazer gestão financeira, gente. A primeira coisa que a gente fala é que é difícil. Por quê? Porque, primeiro, a gente não é apresentado na faculdade, durante a faculdade, a esses termos, aos nomes, a olhar o negócio com números. Quando a gente escolhe a faculdade veterinária por si só, a gente já não escolhe exatas porque a gente não gosta muito de números, né? Óbvio que a gente sabe fazer conta básica, regra de 3, mais e menos, essas coisas a gente sabe fazer. Só que a gente não gosta. Então é uma objeção muito grande. A gente fala assim: ah, eu não quero, é difícil. Era uma desculpa que eu dava. É uma desculpinha que eu dava. Ah, é muito difícil fazer isso. Não é difícil. São termos novos, pra gente no caso, mas não é bicho de 7 cabeças. E eu percebi isso quando eu comecei a conversar com pessoas que sabiam fazer e sabiam explicar de uma forma simples. Então, às vezes, algumas pessoas também complicam para explicar para a gente. Por isso que eu tô aqui explicando de uma forma simples, com exemplo, porque não é difícil. E eu sei que o gap de muito negócio tá aí, de não olhar o lucro, só olhar o faturamento, de não saber o que é lucro líquido, lucro bruto, lucro líquido, lucro bruto, não saber o que é faturamento líquido, faturamento bruto. Às vezes é um ajuste fino ali, no seu olhar para o seu negócio, que vai mudar, tá? Então, parece complexo esses assuntos, mas não são, não são. E, enfim, eu também caí de paraquedas. Eu comecei a empreender sem saber o que era isso. Hoje eu sei porque eu corri atrás e busquei. E o meu intuito aqui é passar tudo que eu aprendi de uma forma simples, descomplicada, digamos assim. Outra objeção dos veterinários, a gente ama dar essa desculpa: eu não tenho tempo para fazer a gestão. É óbvio que eu gosto mais de ficar no atendimento. É uma área que eu domino. Assim como vocês. É óbvio. A gente não fez 5 anos de faculdade, se especializou para ficar dentro do escritório. Mas é necessário. Quem faz o que quer é criança. Adulto faz o que precisa ser feito. É óbvio que eu prefiro atender. Eu adoro os holofotes, eu adoro ter contato com o cliente, eu adoro resolver um caso difícil. Mas quem vai ficar aqui sentada na cadeira de dono se eu vou fazer isso? Eu preciso olhar para o meu negócio com outros olhos, com um olhar mais refinado, com um olhar mais assertivo para a gestão. Eu preciso fazer, a minha empresa precisa disso. E a de vocês também, eu tenho certeza, como qualquer outra empresa. E é vida real, né, gente? É jogo de gente grande. O mercado, ele não comporta mais amadorismo. A gente cai de paraquedas no negócio. Na maioria das vezes a história a gente faz a faculdade, forma, e aí abre um consultório. O consultório começa a dar certo, a gente vira clínica. Clínica começa a dar certo, a gente vira 24 horas. E vai empurrando com a barriga. E tá perdendo muito dinheiro, tá deixando muito dinheiro na mesa. Gente, pelo amor de Deus, é vida real, é jogo de gente grande. E o mercado pet é um mercado bom, é um mercado que está em franca ascensão. Então vamos aproveitar, vamos aprender a surfar essa onda, vamos nos especializar. E tem também uma terceira objeção, que para mim é a pior de todas, que é a negação. Tem gente que, eu sei fazer isso, eu sei o lucro do meu negócio, mas não está anotando tudo. Está sangrando a empresa. Está tirando dinheiro da empresa, não tem um salário fixo, não tem nada. Não adianta, gente. Não tá, não sabe. Se você não anota todos os custos e despesas, você não sabe o seu lucro. Não é condizente com a realidade. Não é, não adianta. Você pode ter noção, mas você não sabe da sua realidade. E vamos lá, vou te falar aqui um jeito errado de fazer, né? A primeira coisa que os empresários, o primeiro erro dos empresários e veterinários é só olhar o faturamento, como eu já falei. A primeira coisa é essa. Faturamento não quer dizer que é lucro, às vezes você está faturando alto e está tendo prejuízo. Ponto, já falamos disso, né? A gente precisa levar em consideração desconto, todas as despesas, todos os custos. Quem vê o resultado da empresa é o lucro, quem diz o resultado da empresa é o lucro. A gente consegue ver o resultado da empresa através do lucro, tá? Que é de fato o que sobra daquela operação. Ponto. Então, um erro muito comum é não anotar todos os valores, não anotar os valores corretos. Não ter um sistema, não tem um sistema, a gente anota num caderno.
mas anota. Eu tenho todas as minhas anotações. Eu vou falar, ó, lá na frente eu falo uma forma que eu faço, que eu gosto muito, que é anotado. Eu sou muito de pegar em papel, caneta e tal. Então tem gente que é muito visual, tem gente que é muito sensitivo, né, sensorial. Então façam de uma forma que fique simples para vocês. Mas tem que ter o registro. Não adianta lembrar de cabeça, porque você não vai lembrar quanto você faturou em maio do ano passado. Não vai, não adianta. Você pode lembrar quanto você faturou mês passado. E tem que anotar para fazer as contas direitinho, tá? Então tem que ter tudo computado, tudo listado, seja numa planilha, seja num programa, no software. Tem que ter tudo anotado. Custos, despesas, tudo, faturamento, tudo. E começar a fazer o mapeamento disso, né? Para trás e para frente. Então não adianta calcular só uma parte das despesas, tá? Isso não vai ser sua realidade. Então tem que anotar tudo que sai para a empresa você tem que anotar. Até uma marmita. No dia que você não conseguiu almoçar, você pediu comida fora e pagou com o dinheiro da empresa, tá? Então, de uma forma simples e rápida. Vamos lá. Anne, eu quero começar a fazer isso amanhã. Vamos lá. Forma simples e rápida. Tem que listar todas as despesas. Não tem como você saber o lucro sem listar todas as despesas. Então, até o detergente que você compra para lavar a xícara do cafezinho, você precisa anotar. Ah, é 1,70. Pode ser 50 centavos, você tem que anotar. Porque 50 centavos aqui, R$ 1 ali, tudo vai fazer diferença no final. Tudo tem que ser anotado, tá? Todos os custos, eles precisam ser mapeados, inclusive boletos de produto, insumos, porcentagem sobre venda de cartão, taxa de manutenção de conta, você tem quantas contas, são quantos bancos, tem que botar taxa de manutenção de conta, imposto, tudo, desconto, tudo, você precisa anotar tudo. E aí você vai somar todos os custos fixos e variáveis, todas as despesas, tudo, e subtrair do faturamento. Em suma, é isso. Em resumo, é isso. Mas vamos lá. Eu fiz aqui de uma forma mais organizada para vocês anotarem, tá? Então vamos lá. Para quem está começando. A maioria das pessoas que estão começando, elas se perdem nas anotações. Então eu sugiro que vocês tenham um livro caixa. Isso no início me ajudou muito, tá? Onde você anota todas as entradas e todas as saídas. E depois você passa isso para uma planilha ou para o sistema. Porque senão você se perde. E a correria do dia a dia é grande, eu sei, e você vai esquecer. Então tenha um livro caixa. Se você não tem nada, começa tendo um livro caixa da capinha azul, compra um livro caixa. Se você já tem um software, anota tudo. Ai, Anne, mas eu peguei ali um almoço e tal, paguei para... Não, paguei para a menina da recepção, do banho-tosa, da veterinária. Tem que anotar tudo, 10, 15 reais, tem que anotar tudo, tá? Então, primeira coisa, vamos lá, anota. Primeira coisa, anota toda a receita obtida no mês. Então, vamos começar a fazer de hoje. Quem não faz nada, começa de hoje. Então, tudo que você vendeu esse mês, você anota. Tudo de venda. Soma também todos os custos. Então, você já está anotando lá no livro caixa, entrada, saída, né? Então, você vai no final do mês, pega todos ali, dia por dia, página por página do livro caixa, no sistema já dá. Você precisa anotar, tá, gente? Ou anota no livro caixa ou lança no sistema, mas precisa ter isso registrado. Anota tudo e começa a somar. Soma toda a receita, depois soma todos os custos, tá? Durante o mesmo período, óbvio, né? E aí, tenta separar custo fixo de custo variável. O que é custo fixo? Aluguel, salário, isso é custo fixo. O que é custo variável? Matéria-prima, insumo, confraternização, investimento, aquisição de equipamento, isso é custo variável, tá? Então, anota todos os custos fixos, todos os custos variáveis. Se conseguir separar bem, se não conseguir, anota todos os custos. Não separa agora não, se você não está fazendo nada, tá? Então, começa de alguma forma. E depois, você vai subtrair todos os custos do lucro bruto, tá? Todos os custos. O lucro bruto não. O lucro bruto é isso, quando você tira todos os custos dele. O lucro líquido, você vai deduzir os custos e as despesas, tá? Então, você pega a receita total, tira os custos e as despesas. Tem que entender a diferença de custo para despesa, tá? E aí você vai ter o lucro final. Após todas as despesas serem pagas, incluindo os impostos. Então, vamos lá. O imposto,
eu fiz o serviço hoje, mas eu só vou pagar mês que vem o imposto. Mas para você saber o seu lucro líquido daquele mês, você tem que deduzir o imposto. Por mais que você não pague ele, para você ter noção, a competência daquele imposto é do mês anterior. Vocês conseguem entender isso? O imposto de maio, das vendas que eu fiz em maio, eu só vou pagar em junho. Mas para eu saber o lucro que eu tive em maio, eu preciso saber quanto que eu vou pagar de imposto. E aí é a hora que realmente o sistema faz uma diferença gigante. Porque você consegue fazer isso com o sistema. Na mão é mais difícil, tá? Então, resumindo, comece anotando tudo. Tudo que você teve de custo. E tudo que você tem de despesa. Tudo. Começa pelo macro, coisas grandes. Aluguel, salário, coisas grandes que você lembra. E depois anota as coisas pequenas que você lembra, tá? Se você for lembrando. Tudo que tem de gasto dentro da empresa. Eu tive uma reforma. Eu paguei o rapaz, o encanador, para vir consertar a torneira. Tudo tem que ser anotado. Uma dica, peça nota ou então um recibozinho para todo prestador de serviço, porque aí você depois, na dúvida também, você ainda consegue olhar, né, do que foi aquele dinheiro, do que foi aquela saída. Não esquece de subtrair os impostos e as taxas de cartão. É muito comum acontecer. Muito comum. E aí, às vezes, o sistema que a gente usa facilita por isso, né? Porque você só faz lançar as taxas ali de cartão, então o sistema já te dá tudo calculado. Então, para quem está começando, se não conseguir ainda ter um sistema, vai anotando na mão. Mas é muito complicado fazer na mão, tá? O sistema facilita bastante. E não esquece, gente, começa. Mesmo se você não tiver tudo em mãos agora, começa de alguma forma. O importante é dar o primeiro passo, tá? E ainda dá tempo. Anne, tem 5 anos que eu não faço. Muda agora. Dá tempo. Dá tempo de você ser aquilo que você quer ser, mas que até hoje não teve coragem de partir para ação, né? E é isso, gente. Nossa live tá chegando ao fim. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final. E eu espero de verdade que eu tenha sido contribuição de alguma forma para o negócio de vocês. Espero que vocês tenham tido algum insight, que vocês comecem a olhar o faturamento, sim, mas não deixem de olhar o lucro da empresa de vocês. Não deixem. A minha virada de chave foi quando eu comecei a olhar os descontos que eu estava dando. Então, teve mês de eu dar 10 mil, 12 mil de desconto. E aí, quando você pensa que aquilo ali era uma parte do lucro que está indo embora, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, olhem tanto o valor em porcentagem como o valor absoluto dos descontos. Olhem taxa de cartão, às vezes, não, eu estou dividindo em 10 vezes, aí você vai ver quanto que você está pagando para dividir em 10 vezes a taxa do cartão. Às vezes você vai deixando, não negocia a taxa do cartão e a taxa do cartão está altíssima. Confiram, façam conciliação também, sempre confiram, tá? Já dei essa dica lá no Instagram. No Instagram eu tenho postado vídeos menores. Então, aqui é um conteúdo mais denso, né? Mas eu falei lá no Instagram, façam conciliação de cartão, acompanhem, tudo isso é importante. Às vezes você está deixando dinheiro na mesa. Esses dias eu me dei conta e eu faço conciliação de cartão, tá? Só que o valor que aparecia lá no meu aplicativo não era o valor que eles estavam cobrando de mim. E eu estava pagando como se eu estivesse antecipando as vendas, mas eu não estava antecipando as vendas. Eles estavam me cobrando uma taxa muito maior. Aí eu já entrei em contato e tal, pedi para eles reaverem. E se eles não resolverem, infelizmente eu vou ter que assinar a justiça. Mas enfim, acompanhem tudo. Acompanhem, negociem as maquininhas. Hoje tem várias opções no mercado. E tudo isso é custo e despesa. Então a gente tem que apurar tudo, entendeu? Para você saber o lucro da sua empresa. Enfim, é isso. Agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até o final comigo. Espero de verdade que a partir de hoje vocês olhem para o lucro da empresa de vocês, porque é o lucro que traz liberdade para a gente. O faturamento é um valor para a gente ter como meta, mas a gente precisa de fato olhar para o lucro de uma forma mais assertiva, tá? É isso, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima live.